Hipertensão arterial ou pressão alta, como essa doença é popularmente conhecida, é o tema do quadro Viver Bem de hoje. Uma doença crônica, considerada silenciosa e que está relacionada a outros problemas de saúde. Vou citar alguns aqui: o infarto, insuficiência cardíaca e renal. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, em torno de 30% da população adulta aqui do país sofre com a doença. E esses dados preocupam, já que essa é uma das principais causas de morte no Brasil. Quais são os primeiros sintomas? Será que dá para prevenir a hipertensão? Essas e outras questões, quem vai responder para a gente é o médico cardiologista, Dr. Luiz Fernando Morrone. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os telespectadores. É importante estar aqui, a gente tentar dividir um pouco sobre o tema hipertensão, que é um problema de saúde pública não só no Brasil, mas no mundo inteiro. São muitos casos, né, doutor? Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial? Bom, os fatores de risco são os mesmos relacionados a fatores de outras doenças, como a aterosclerose. Então, o paciente que é sedentário, o paciente que tem uma obesidade, diabetes, aquele paciente que tem uma alimentação não correta, rica em sódio, né, uma causa importante, e também tem os fatores genéticos, como a nossa etiologia. Então a gente sabe que os afrodescendentes têm maior tendência a ter hipertensão, e uma hipertensão de maior difícil controle, né? Se você também tem na família pais e mães hipertensos, você tem uma tendência maior a desenvolver essa patologia. E uma situação também que apresenta-se hoje é a apneia do sono, que é uma causa também de hipertensão arterial. Doutora, a gente fala que a doença ela é considerada silenciosa. Então, como identificar os primeiros sintomas da hipertensão? Dá para perceber que alguma coisa mudou? Então, o principal fator que leva à hipertensão são esses fatores que nós acabamos de falar. E por ela ser uma doença silenciosa, só para se ter uma ideia, 57% dos pacientes hipertensos no Brasil e no mundo não sabem que são hipertensos. E aqueles que têm hipertensão, às vezes por não sentir nada, eles deixam de se tratar. Então, apenas 42% dessa população é tratada corretamente. Então, qual é o recado que fica? Não espere o aparecimento de sintomas para fazer o diagnóstico de hipertensão. Esse diagnóstico, às vezes, é feito de forma secundária. Aquele paciente aquela pessoa que vai fazer um exame admissional e na medida isolada você não faz o diagnóstico, mas você percebe que essa medida de pressão não está correta, você encaminha para um colega médico ou cardiologista para fazer esse diagnóstico. Doutor, dá para a gente falar assim, quando a pressão ela é considerada alta, existe aí um parâmetro? Existe. Embora, eu sempre falo isso para os meus pacientes, embora medir a pressão seja fácil, o diagnóstico de hipertensão nem sempre o é. Por quê? Porque depende de uma série de situações técnicas na hora da medida. Então, todos os parâmetros que nós apresentamos são parâmetros de repouso. Hoje, a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia considera a pressão normal, aquela pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio e a diastólica até 80 milímetros de mercúrio. Acima disso, quando é entre 129, você considera um paciente, pré-hipertenso, e acima de 130 milímetros de mercúrio, uma hipertensão grau 1. Esse é o valor que hoje existe. Antigamente, a gente considerava na pressão, para se falar que era hipertenso, valores acima de 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Hoje caiu em 10 milímetros, então acima de 130 você já é considerado hipertenso estágio 1. Doutor, é importante a gente falar aqui porque muitas pessoas em casa têm aquele aparelhinho de pressão, o vovô, a vovó, o tio, a tia tem, e aí acaba, vamos ver como é que está a pressão de todo mundo da família. Esses tipos de aparelhos são confiáveis, doutor? Se são, né? Como aferir essa pressão? A pessoa precisa estar sentada em descanso, não pode ter feito atividade física. Como é que é a orientação para a utilização em casa? A melhor coisa ainda é um profissional de saúde aferir a pressão? Eu acho que esse é o que você falou, está no nosso dia a dia, está incorporado essa tecnologia de aparelhos que medem automaticamente a pressão arterial. Então, o erro maior é que quando você mede, por exemplo,
acabei de realizar uma medida de pressão, então deu lá 160 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. O popular o pessoal fala 16 por 8, vamos dizer assim. A importância é você não se desesperar e não você fazer um diagnóstico de hipertensão. Por quê? Para se fazer um diagnóstico de hipertensão, você tem que ter várias medidas isoladas acima daquele valor normal. E você tem que estar digamos assim, 100% seguro que essa medida foi feita de forma adequada, ou seja, o aparelho estava ferido, as condições ideais. Então, por exemplo, eu acabei de receber uma notícia ruim, vou medir minha pressão, ela vai estar elevada. Por quê? Porque isso não é pressão de repouso, é pressão pós-estresse. E quando a gente tem uma reação de estresse, existe descarga de adrenalina e outros mediadores que fazem subir a pressão arterial. Por isso que existe muito erro no diagnóstico de hipertensão, embora seja uma doença frequente. Quando a gente fala de prevenção, dá para evitar a doença? A gente falou dos fatores de risco, né? Mas alguns desses fatores são evitáveis, doutor. A parte genética nós não conseguimos tirar da equação, nós não podemos mudar, mas os bons hábitos de vida, então é você ter uma dieta saudável, pobre em sal, restrição ao uso do tabaco, da nicotina, que a gente sabe que é um vilão no controle da pressão e na aterosclerose precoce, evitar alimentos gordurosos, evitar o uso excessivo de bebida alcoólica, porque ela estimula o sistema simpático, que faz a elevação da pressão arterial, fazer exercício físico aeróbico, fazer um exercício correto, não ganhar peso. Então, são aquelas medidas que todo mundo sabe, todo mundo ouve na internet, nos consultórios médicos, mas que no nosso dia a dia é difícil colocar na prática. Lembrando que o diagnóstico precisa ser feito por um profissional de saúde qualificado, como disse o doutor, após toda uma aferição, né, de vários momentos aí para se ter uma certeza se essa pessoa é ou não hipertensa. Exatamente. Você pode medir hoje no seu consultório uma pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio e não conseguir concluir se esse paciente ou se esse indivíduo é hipertenso. Porque o diagnóstico nem sempre é fácil. E às vezes a gente tem que recorrer a alguns outros exames que nos ajudam. Por exemplo, o mapa de pressão arterial, onde você vai fazer uma sucessão, múltiplas medidas no dia a dia, né? Dá em torno de 70, 80 medidas no dia a cada 15 minutos, e você vai fazer uma média da pressão arterial. E hoje, se essa média tiver de sistólica acima de 130 milímetros de mercúrio e a diastólica acima de 80, você pode fazer o diagnóstico de hipertensão. Só que não é simplesmente fazer a medição de pressão, você tem que também saber se esse indivíduo, você tem que fazer uma estratificação, tem que saber se ele já apresenta lesões em órgãos-alvos, como você bem mesmo falou, coração, rim e sistema nervoso central. E hoje a gente sabe que as doenças que mais matam são as doenças do coração e do sistema circulatório. Então a prevenção, quanto mais precoce ocorrer, nós estamos salvando vidas. Lembrando também que a partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico de hipertensão, precisa fazer o acompanhamento médico e utilizar a medicação, mesmo quando está se sentindo muito bem, né, doutor? Exatamente. Esse é um problema. O fato de eu não sentir nada não significa que meus órgãos não estão sofrendo com isso. E essa é a maior dificuldade da adesão do tratamento. Às vezes você tem que tomar múltiplos medicamentos, alguns até são caros, né? Não estão disponíveis na rede pública, e você fala, mas se eu não sinto nada, por que eu tenho que tomar o remédio? Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter um desgaste precoce dos meus órgãos, vou ter uma predisposição maior à aterosclerose e eu posso ter um AVC. Tanto é que a maior causa de acidente vascular cerebral é a hipertensão arterial. Então, não sentir nada não é um parâmetro. Sempre controlar e verificar se, apesar de você estar tomando remédio, não está ocorrendo lesões nos seus órgãos. Tá certo. Então, sobre hipertensão arterial, hoje eu conversei com o médico cardiologista, o Dr. Luiz Fernando Morrone, explicando, dando orientações para a gente. A doença não tem cura, mas tem tratamento, é preciso ficar atento e se cuidar, né, doutor? Exatamente. Esse cuidado, esse acompanhamento, eu digo assim, é a alma do negócio. É você tratar o teu corpo bem para que ele dure o máximo possível. E quando você chegar nos 80 anos, com uma qualidade de vida boa. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez.